Bom dia, sejam muito bem-vindos à 7ª edição do Fórum do Biogás, promovido pela ABiogás. O fórum tem como objetivo trazer as pautas de discussão atuais e que vão orientar o mercado de biogás nos próximos anos. Por isso, o tema não poderia ser diferente. O biogás nos investimentos SG e seu papel na matriz energética brasileira. No dia de hoje, nós vamos ter uma programação bastante intensa até às 19 horas. Na parte da manhã, vocês vão ficar comigo em 2 painéis que vão ser mediados por mim. Na parte da tarde, serão 4 workshops com especialistas que vão se aprofundar nos temas modernização do setor elétrico, geração distribuída, novo mercado de gás e investimentos sustentáveis e ESG. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Vire, eu tenho mais de 10 anos de experiência na cobertura de economia, negócios e energia. Eu sou jornalista. Hoje eu sou editora do Capital Reset, um portal fundado por mim e pela minha sócia Vanessa Dashi, para a cobertura de negócios e investimentos sustentáveis. Vocês podem entrar lá, capitalreset.com. Vocês vão encontrar notícias sobre nova economia, inovação, finanças sustentáveis e formas de direcionar capital para negócios mais amigáveis do ponto de vista ambiental e social. Lá vocês também podem se inscrever na nossa newsletter que vocês recebem toda sexta-feira. Antes de iniciar esse painel, eu queria dar alguns avisos. Você está acompanhando esse evento pela plataforma Smart Event. Você pode entrar no chat e deixar a sua pergunta que faremos ao fim das apresentações. Nessa plataforma, você também pode ter acesso a informações sobre todos os associados à biogás e descobrir quem são os principais fornecedores de tecnologia e soluções para um projeto de biogás. Nesse fórum, a Biogás também está fazendo o lançamento de alguns conteúdos que já estão disponíveis no site da associação. O link deve passar aqui embaixo para vocês poderem acessar. Lá está o Guia do Produtor Interativo, com tudo que você precisa saber para iniciar o seu projeto de biogás, o mapa com o potencial brasileiro de biogás por estado e região e o mapa com as políticas mundiais de incentivo a energias renováveis. Essa plataforma também tem uma ferramenta bacana que permite que você se conecte com todos os participantes do evento. A ideia é fazer como se fosse o cafezinho aí, ter um pouquinho do gosto do que seria um evento presencial. Basta você clicar no ícone de chat, que está no canto superior direito da plataforma, e você consegue visualizar quem mais está assistindo e mandar uma mensagem diretamente para essa pessoa. A gente quer que nesse evento a gente tenha um pouco dessa experiência aí que a gente perdeu, né, por conta do coronavírus aí do evento presencial. Agora sim, vamos dar início ao primeiro painel com o tema O papel do biogás na matriz energética brasileira. Está aqui com a gente o Alessandro Gardman, o nosso anfitrião, presidente da Biogás, o José Mauro Ferreira Coelho, que é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, a Heloísa Borges, diretora de Estudos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética, a Rafaela Gomes, diretora de Biomassa e Renováveis da Raízen, e Wagner Nunes Martins, diretor superintendente da Gás Verde. Muito obrigado pela presença de todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para cada um vai ter mais ou menos uns 10 minutinhos para fazer a apresentação, e depois a gente vai ter algumas rodadas de pergunta, ok? Alessandro, acho que a bola está com você. Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado, Natália, pela introdução. Obrigado a todos pela presença, secretário José Mauro, um dos grandes entusiastas do biogás desde quando estava na EPE, né? Um dos primeiros estudos que incluiu o EPE, o biogás no planejamento, foi sob a supervisão do Zé Mauro. A Heloísa também sempre nos apoiando e conhecendo e estudando o biogás e como fazer, como ajudar para incluir ele na matriz de forma mais relevante. O biogás, o Wagner, que com certeza conduz um dos projetos pioneiros no setor de biogás e biometano no Brasil, numa escala, para dizer, enorme. Talvez não diria sem precedentes, mas com certeza enorme. Não poderia talvez até dizer sem precedentes, mas e que viveu isso desde o início, como que aconteceu a inserção das primeiras etapas do biogás na matriz. A Rafaela, minha grande amiga, apoiadora de primeira hora e entusiasta do biogás e tudo que adora
disrupt e mexer com o status quo e ganhar eficiência e aproveitar tudo aquilo que a gente pode fazer com biomassa no Brasil. Talvez a Rafaela é uma das pessoas que mais entende o que é o diferencial da escala da biomassa de cana-de-açúcar no Brasil, o que pode acontecer e quais são os impactos disso na bioeconomia. Então, obrigado a todos pela presença, é uma grande honra estar aqui com vocês. É o nosso 7º evento, então, de um fórum que começou muito pequeno em 2013, acho que se passaram 30 pessoas lá, e a EPS estava presente já nesse evento, super pequeno lá no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece, assim, a própria associação ainda estava começando, e a gente resolveu fazer só para, de fato, começar a marcar presença e desenvolver. E nesses 7 anos, a gente aconteceu muita coisa, né? A gente provavelmente fomos a primeira instituição a fazer um evento focado no gás, no uso do veículo pesado, né? A gente, em 2015, já fez um evento, talvez um pouco até de prepotência nossa, né? Uma pequena associação de biogás, fazer uma proposta de uso de gás em veículo pesado, mas para nós sempre foi muito claro que o mundo do gás ia chegar, mas o gás do interior é o biogás, né? E aí, acho que com o desenrolar das coisas, acho que se consolidaram esse ano, eu acho que isso está cada vez mais provado, né? Então, esse ano você tem a operação hoje, o projeto da Gás Verde do Wagner, no Rio de Janeiro, você tem o projeto da Ecometano em Fortaleza, você teve inauguração da planta da Raiz, da Rafaela, no coração do estado de São Paulo, né? Se você pegar um raio da planta da Rafaela de 300 quilômetros, provavelmente você tem o PIB inteiro do estado de São Paulo, num raio de 300 quilômetros, então você tem um poço de gás no meio do estado de São Paulo, e numa escala também extremamente importante, extremamente replicável. Você teve a chamada pública da Golar, né? A Golar se propondo, a Golar é um player gigantesco de LNG no mundo, que tem uma tese de desenvolvimento do gás natural no Brasil e do GNL no Brasil, e ela fez uma chamada pública para comprar 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia, em qualquer lugar do Brasil, de biogás em qualquer lugar do Brasil. No interior. Então, 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia é 18% da meta da biogás. Quando a gente montou a nossa meta de 30 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e biometano em 2014, muita gente falou que a gente era maluco. 40% do consumo nacional 40% do consumo nacional de gás natural a partir de biogás. Mas quando uma só empresa se propõe a comprar 18% desse volume, eu acho que é um negócio que mostra o poder da transformação que o biogás pode ter no Brasil. E aí, eu não quero me alongar muito, acho que aqui é muito mais o palco daqueles... a gente veio aqui para aprender com vocês, mas dizer que biogás, ele é solução ambiental, ele é solução para saneamento, ele é solução para saneamento urbano e rural, né? O problema do saneamento rural também é uma coisa que a gente não pode tirar de vista, né? O Brasil tem um problema de saneamento urbano, 210 milhões de pessoas, problema de resíduos de RSU, de problema de saneamento de esgoto, né? Sanitário, e também tem uma questão de saneamento rural que é extremamente importante. O Brasil cada vez mais uma potência agroindustrial, o Brasil precisando dos nossos alimentos, precisando da proteína animal, precisando do açúcar, o etanol nosso crescendo muito, e isso também precisa de uma solução. Então, a gente é saneamento, a gente é desenvolvimento social. Na hora que você ajuda um produtor rural que cria porcos, praticamente dobrar o lucro líquido que ele pode ter com uma granja na recuperação energética dela, isso é desenvolvimento social na veia, né? Redução de riscos desse produtor, previsibilidade de receita, estabilidade de receita, aumento do retorno, desenvolvimento. Quando você ajuda uma cadeia de suprimento
a substituir diesel por gás, isso é descarbonização, né? Isso é sonhar com uma proteína animal carbono neutro, né? Ou sonhar com etanol de primeira geração carbono neutro, né? Então, isso é descarbonização na veia. Então, então, você tem um impacto social gigantesco, você tem um impacto, lógico, descarbonização, sem dúvida, ainda mais pelas emissões evitadas que podem ter. Quando você gera receitas acessórias com uma planta de saneamento, ou recupera o energético de um resíduo orgânico municipal, você ajuda a viabilizar projetos que talvez não seriam viáveis, de alta tecnologia, com aproveitamento energético. Então, você pode aumentar a disseminação, né? Tem uma pauta de fim de redução dos subsídios cruzados, que vão induzir ao ganho de eficiência e a recuperação energética. Por exemplo, as plantas de saneamento hoje têm redução na tarifa de energia. Talvez, será que não faz mais sentido você ter o aproveitamento energético desse biogás gerado, gerar energia localmente, do que subsidiar essa energia e acabar matando projetos talvez que seriam viáveis? Então, inclusive, como o biogás, com essa característica dele ser distribuído, esses ganhos de eficiência que você pode ter ao longo da cadeia como um todo, são com certeza essenciais no ganho social, na redução da tarifa de energia na ponta e assim por diante, que também tem um impacto disseminado gigantesco. Então, acho que para reduzir isso, a gente pode resolver o saneamento, ajudar a resolver o saneamento, a gente parte da solução no saneamento, a gente cria emprego, gera redução de custos para toda a cadeia. Nós somos descarbonização com redução de custos. E, por último, eu acho que tem uma pessoa que eu gosto de ler e ele fala que a gente tem que ser ESG raiz, não ESG Nutella, né? Que eu acho que tem muita coisa acontecendo, que hoje todo mundo quer ser ESG só por uma plaquinha de ESG. Não, o biogás é ESG raiz na veia. Desde de criancinha nós somos ESG, né? Então, a gente está talvez tendo uma sorte, eu diria que não, mas uma sorte misturada com competência de que o mundo está reconhecendo e precisa de soluções sustentáveis, eficientes e com redução de custo. E eu acho que o biogás, no Brasil especialmente, traz isso. A gente tem o desafio que a gente tem uma escala sem precedente do biogás no mundo, então a gente tem que dar esse destaque, a gente tem que levar isso, e a gente fica muito feliz de ter mais de 700 inscritos hoje, então do evento pequenininho virar 700 inscritos hoje, mostrar esse diferencial do biogás no Brasil, porque de fato para muita gente fora, como o biogás lá não tem essa potência que tem no Brasil hoje, a gente tem que mostrar esse nosso diferencial, que conseguimos fazer política de longo prazo, de incentivo de entrada da matriz de maneira sustentável, mas que também a gente aproveite esse potencial de maneira rápida, né? Então, a gente pensar de mecanismos, aí eu deixo a provocação para os especialistas, para o secretário José Mauro, para a professora Heloísa, também para aqueles que são empreendedores, para provocar o que a gente precisa fazer para acelerar a entrada. Quais são os incentivos, o que a gente precisa pensar, mecanismos que funcionem, que reconheçam as externalidades, né? Lógico que toda essa discussão agora também da 998 é importante, da MP 998, do fim do subsídio, né? Então, assim, como você reconhece as externalidades, faz um programa que reconheça as externalidades e acelere a adoção de tecnologias que a gente entende que são possíveis de redução de custos, né? Da matriz. Então, deixo a provocação, obrigado a todos. Espero, Natália, não ter falado demais. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, pessoal. Eu acho que está certo. Acho que você quase respeitou seus 10 minutos, Alexandra. Agora a gente passa a palavra para o secretário José Mauro. Por favor, secretário, fica à vontade. Bom dia a todos. Cumprimentar não só aqueles que estão participando conosco aqui da mesa, mas também todos aqueles que nos ouvem, né? Então, cumprimento a Natália, nossa moderadora, cumprimento
a diretora Heloísa Borges, diretora da EPE, cumprimento a Rafaela Gomes, da Raizen, Wagner Nunes, da Gás Verde, e um cumprimento aí especial ao nosso amigo, presidente da Biogás, o Alessandro Gardeman. Alessandro, antes de começar a apresentação, e que eu vou tentar cumprir os meus 10 minutos, eu queria falar o seguinte, né? Quando eu recebi esse ano o convite para participar do 7º Fórum do Biogás, e eu aceitei imediatamente o convite, logo em seguida você me mandou uma mensagem agradecendo por eu ter aceito o convite, né? E, na verdade, o que eu queria dizer é um prazer muito grande estar participando de mais um fórum do Biogás, né? É um evento, na verdade, que eu tenho um imenso prazer de participar. E eu acho que eu me sinto um pouco também participante, ou que deu uma boa contribuição para o Fórum do Biogás, né? Eu acho que dos 7 fóruns do Biogás, esse é o 7º, eu acho que eu participei como palestrante dos 5 últimos, né? Então, como você bem disse, a gente viu o Fórum do Biogás nascer pequenininho ali, com poucas pessoas, e nós vimos, né, ano após ano, o crescimento exponencial que o encontro teve, né? E isso mostra como, na verdade, o biogás ele entrou efetivamente na pauta do setor energético brasileiro. Também, quando a gente fala do Fórum do Biogás, também do trabalho que você e a Biogás desenvolveu para realmente colocar o biogás, o biometano, no centro das discussões, né? Então, eu me lembro de reuniões que tivemos para poder inserir o biogás no planejamento energético brasileiro, inserir o biogás no plano decenal de expansão de energia, né? Então, na verdade, eu acho que foram anos aí de construção da Biogás, junto com os agentes privados, junto com os agentes de governo, e que permitiu, na verdade, o biogás, o biometano e o Fórum do Biogás chegar onde efetivamente chegou. E, claro, eu acho que a minha apresentação ela vai mostrar um pouco isso. Já avançamos muito, mas temos muito ainda que avançar. E, para isso, é necessário que continuemos esse trabalho conjunto que nós temos feito. Então, parabenizar a Biogás pelo trabalho que tem feito de inserção desse importante biocombustível na matriz brasileira, correto? E que a gente possa continuar trabalhando junto, porque o governo entende a importância do biogás para as políticas públicas energéticas. Então, dito isso, vamos à nossa apresentação. Se a organização do evento puder disponibilizar a minha apresentação, eu agradeço, por favor. Ok. Ok, muito obrigado. Então, a nossa ideia é falar aqui rapidamente do biogás no Brasil, a visão atual, não vou falar de visão futura, então, a visão atual. Próximo slide, por favor. Então, vamos falar primeiro do biogás na matriz energética. Então, esse é um slide que a gente vem atualizando ano após ano, e a gente vê o avanço do biogás na matriz energética brasileira. Do lado esquerdo, nós temos a oferta interna de energia do Brasil, em milhões de TEP. No gráfico do centro, gráfico em azul, nós temos a oferta interna de biogás. Então, a gente vê realmente um crescimento bastante significativo nos últimos anos, né? Um crescimento de 40% ao ano, sendo 2019 uma oferta de 294 mil TEPs, tonelada equivalente de petróleo. Percentualmente, nós olhamos o avanço da participação do biogás na oferta interna de energia, um avanço significativo, mas notem ainda os senhores aquilo que eu falei no início da abertura aqui, que é ainda a participação do biogás nessa oferta interna de energia, o que mostra aí uma série de desafios e também oportunidades para o biogás.
Aqui eu queria fazer um comentário, que o Alessandro colocou muito bem. Se fala muito hoje na universalização do gás. Só que quando se fala na universalização do gás, muitas vezes se pensa numa universalização do gás natural via gasodutos, o que realmente tem muitos desafios, tendo em vista o tamanho do Brasil e os custos também relacionados à expansão da malha de gasodutos, seja de transporte ou de distribuição. Entretanto, quando nós olhamos o Brasil e um país com dimensões continentais como nós temos, e nós olhamos o potencial de biogás, seja no setor agropecuário, seja no setor de alimentos, eu acredito muito que nós possamos ter, nesse país, vários pontos de oferta de biogás que poderão levar a uma expansão da malha e, dessa forma, o biogás, o biometano, contribuindo muito para essa universalização de gás que se fala tanto aqui no nosso país. O próximo slide, por favor. Bom, aqui nós mostramos, então, a participação do biogás na matriz elétrica brasileira, incluindo aí também a geração distribuída. Então, primeiro, do lado esquerdo, a nossa matriz elétrica, com todas as fontes, ainda uma grande participação da hidrelétrica. Um ponto que é muito importante é mostrar que 82% da matriz elétrica brasileira é renovável, né? Com a biomassa, com a eólica e com a solar. E quando nós abrimos, né, essa parte da biomassa, que hoje já responde por 8% da nossa matriz elétrica, da geração elétrica brasileira, quando nós abrimos do lado direito a parte da biomassa, nós vemos ali a participação do biogás. Ainda uma grande participação do bagaço de cana, mas o biogás começando a ter uma participação relevante, já com 2% nessa geração elétrica no país. O próximo slide. Bom, aqui também é um dado muito interessante, não é? E eu lembro que lá nos idos de 2015, 2016, nós mostramos isso também, e a gente vê como ano após ano crescem o número de plantas de biogás no Brasil e como cresce a produção de biogás. Então, note, senhores, em 2015, estamos falando aí de 5 anos, né? Nós tínhamos 126 plantas, hoje 533. É isso que a gente tem mapeado, ok? Um crescimento aí de 323%. Quando olhamos a produção de biogás, né, saímos lá de um pouco mais, algo em torno de 1,4 milhões de metros cúbicos por dia em 2015, e hoje já são cerca de 4 milhões de metros cúbicos por dia, né? Destaque é importante para o crescimento observado na região sudeste do país. Próximo slide. Aqui, mostrando ainda números do setor, mostrando a produção de biogás por substrato, né? Agropecuária, indústria e ainda o setor de uma grande participação. E aqui é outro ponto que nós podemos observar o grande potencial que ainda temos para desenvolver de biogás e biometano no Brasil. O nosso maior potencial, seguramente, no Brasil, está no setor sucroalcooleiro, né? Principalmente aí por conta da produção de etanol e açúcar e dos subprodutos provenientes dessa produção, em especial a vinhaça e a torta de filtro. Então, notem que o setor agropecuário, em especial o setor sucroenergético, tem muito ainda a contribuir para o aumento da produção de biogás no país, bem como os outros setores, mas destacando aqui o setor sucroenergético. E quando olhamos a produção de biogás por aplicação, correto? Vemos ainda uma aplicação muito grande para o setor elétrico e ainda uma participação pequena, Wagner,
do biometano e que nós acreditamos que vai ter um incremento muito grande, não só por conta do nosso novo marco regulatório do gás, o PL 4476/2020, que está hoje em tramitação no Senado, bem como uma série de políticas públicas que nós temos desenvolvido. E entre elas eu destaco, né, a Política Nacional de Biocombustíveis, o nosso RenovaBio, que certamente privilegia a inserção do biometano, uma vez que, se as usinas produtoras de etanol, produtoras de biodiesel, produtoras de biocombustíveis de uma maneira geral, utilizarem o biometano, por exemplo, em substituição ao diesel, terão a sua nota de eficiência energética ambiental aumentada e, com isso, a possibilidade de geração de mais crédito, o nosso CBio, e que certamente é mais um ativo, é mais receita para os nossos produtores de biocombustíveis. Então, esperamos que nos próximos fóruns de biogás a gente possa ver essa barra do biometano aumentando aí na participação da produção de biogás por aplicação. Próximo slide, já caminhando para o final da nossa apresentação. Aqui, rapidamente, só falando de forma qualitativa do potencial do biogás no setor sucroenergético. Próximo slide. Esse é um slide que tem como fonte a própria Abiogás e reflete um pouco o que eu acabei de falar. Embora o Brasil tenha um imenso potencial no setor de saneamento e no setor de alimentos para a produção de biogás e uma oferta pulverizada em todo o país, tem que o nosso grande potencial é o setor sucroenergético, que de forma qualitativa é algo em torno de 3 vezes, tem um potencial de produção de biogás 3 vezes maior que o setor de alimentos e até 8 vezes maior que o setor de saneamento. E com o RenovaBio, volto a dizer, não só o biometano tem uma participação importante por aumentar a nota de eficiência energética ambiental, como também aumentaremos a produção de etanol e, com isso, aumentaremos a produção dos subprodutos que tende a gerar ainda mais biogás. E o nosso último slide, nosso penúltimo slide, pode passar, por favor, os desafios para o biogás, correto? Muito já se fez, mas muito ainda há para fazer. Então, o próximo slide. Embora nós tenhamos aí aumentado a participação energética brasileira, mas há um espaço imenso para aumentarmos ainda mais essa participação. Então, isso é um desafio das políticas públicas, é um desafio da regulação, é um desafio do planejamento e é um desafio para os agentes de mercado. Voltando àquele mantra, Alessandro Garderman, temos que continuar o movimento de conscientização, né, pelos agentes do setor energético nacional, do potencial e da importância do biogás na matriz energética e elétrica brasileira, continuar o estímulo às agências de financiamento para apoio ao setor de biogás, e aí agências de financiamento e as próprias políticas públicas, correto? A continuidade da evolução do ambiente regulatório, isso é muito importante. A nossa Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, tem avançado muito, mas ainda há muito que avançar. O fortalecimento das agências reguladoras estaduais e, claro, com isso também a evolução do ambiente regulatório a nível dos estados, que pode, sim, através de políticas públicas estaduais, incentivar a inserção do biogás e do biometano na matriz estadual, o desenvolvimento de novos mercados, e aí com a expansão da rede de distribuição, por exemplo, conexão de usinas sucroenergéticas à malha de distribuição e de transporte, oferecendo biometano à nossa malha de gasodutos e, claro, fomentar o aproveitamento dos coprodutos do setor agropecuário e de saneamento. E, por fim, nossos recados finais.
A próxima. Recados finais em relação à nossa apresentação, já ficamos abertos aqui às perguntas. Primeiro, a participação do biogás tem crescido na oferta interna de energia do país, vimos isso, mas ainda há um potencial imenso, enorme de incremento, né? O número de plantas e de produção de biogás teve crescimento acentuado nos últimos 5 anos, vimos isso, e temos que trabalhar para que esse aumento continue, né, da forma exponencial como ele está sendo. Terceiro, a produção de biogás do setor sucroenergético tem potencial de grande crescimento nos próximos anos, e eu diria, muito induzido pela nossa política nacional de biocombustíveis, o RenovaBio. E, por fim, há importantes desafios a serem vencidos para a maior inserção do biogás na matriz energética brasileira. E o que nós queremos dizer para os agentes de mercado é que o setor pode energia para trabalhar, continuar trabalhando em importantes políticas públicas para que cada vez mais esse importante energético tenha participação maior na nossa matriz. Então, muito obrigado a todos e um bom evento, um bom 7º Fórum do Biogás para todos. Muito obrigado. Secretário, muito obrigado pela apresentação, acho que foi muito clara, muito interessante. Aí acho que vamos passar para o Alessandro, que tem algumas perguntas aí para você. Obrigado, secretário. De fato, eu tinha que ter mencionado isso, né? Acertar 5 em 7, nas últimas ter feito strike, nos últimos 5 acertar nas 5, de fato merecia uma menção honrosa aqui, viu? No próximo ano a gente vai entregar a plaquinha de quem acertou todas as cartelas. Eu concordo plenamente, secretário. Eu acho que de fato o tempo que o senhor gasta e que a gente gastou para desenvolver, aumentar o conhecimento, porque de fato essa escala do biogás, esse potencial de redução de custo, descarbonizar, não é um negócio que está no dia a dia de todo mundo, né? Assim, principalmente, ali no Brasil sempre a gente tem muitas soluções que a gente trouxe de fora, né? O modelo solar, o modelo eólico eram modelos que já estavam muito prontos lá fora e podiam ser implementados no Brasil mais fácil, né? No Brasil, nossa escala no biogás, a nossa proposta de fazer um biogás sem feed-in tariffs, de fato é um negócio que é provocativo, né? É um negócio entender que a sociedade brasileira tem dificuldade de lidar com subsídios, de assumir mais contas e criar modelos que reduzam que descarbonize, mas reduzam esse custo da transição energética, né? Que faça a transição energética com o menor custo de carbono possível, né? Evitado. Então, são modelos complicados e a gente precisa de pessoas como o senhor nos apoiando. Eu queria lembrar que o senhor também foi apoiador do biogás, não podia nem participar dos leilões de venda de energia elétrica, né? Então, dos primeiros leilões, e aí o senhor ajudou quando o EPE nesse trabalho. Mas o Brasil, por exemplo, e nós temos o gás natural está vindo, tudo que é pensado em gás é sempre pensando no gás fóssil. O biometano é gás natural, fungível com gás natural, né? Quer dizer, ele é equivalente, intercambiável e fungível, né? Porque é exatamente a mesma molécula, né? Então, facilita a questão da política pública, é um substituto, mas além disso, ele facilita a questão da política pública para ser totalmente fungível. Como que a gente pode, dentro das políticas que estão sendo criadas para o gás fóssil, ajudar o biogás a participar em condições equivalentes e que reconheçam as externalidades do biogás, assim como está sendo feito no RenovaBio? O que a gente pode fazer mais com o gás fóssil e com o gás renovável para eles entrarem na matriz, né? A gente vai ter a questão dos leilões de gás natural na base, na térmica na base, que estão sendo discutidas.
já vai ter leilão para geração de ponta, ou preços horários, que é uma coisa que também... Como que isso pode andar junto, secretário? O que a gente pode fazer aí para as políticas do gás possam ser estendidas ao biogás? Que essa é uma pergunta muito interessante, né, e desafiadora também para nós aqui em relação às políticas públicas, né? Como você falou, a molécula é a mesma, né? E então o tratamento pode ser também bastante semelhante. A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? Os avanços nas políticas públicas em relação ao biogás e biometano. Então, eu acho que eu já citei o RenovaBio, eu acho que realmente é uma política pública que privilegia o biogás e o biometano pelos pontos aqui que eu já elenquei. Eu acho também que, então não vou repetir aqui esse ponto, acho também que a gente começa uma nova era relacionada a biogás, principalmente no setor sucroenergético, torta de filtro, né? Com a planta lá da usina Bonfim, recentemente inaugurada. Eu acho que nós, com os incentivos corretos, né, tanto nos leilões de energia, quanto nas políticas públicas, e com conhecimento, claro, também que o setor já obteve aí, nós teremos muitas outras plantas de biogás a partir de vinhaça e torta de filtro, e, claro, o Ministério está atento a isso para ter as políticas públicas corretas e avançar. Acho que um outro ponto importante, Alessandro, é a questão relacionada ao novo marco regulatório do gás, né? O então PL 6407/2013 na Câmara e agora o PL 4476/2020 no Senado, né? É importante a gente colocar que o 4476 agora no Senado, lá no seu parágrafo, lá no seu artigo 3º, se eu não me engano, no parágrafo 2º, ele traz um texto que coloca mais ou menos da seguinte forma, que para o disposto nessa lei que será aprovada seguramente, né, nesse novo marco regulatório do gás, então, para o disposto nessa lei, o gás que não se enquadrar, né, na definição de gás natural, a lei dá uma definição para gás natural, poderá ter tratamento equivalente desde que aderente às especificações estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Isso, na verdade, de uma forma prática, o que ele permite, né? Ele permite que, por exemplo, o biometano seja negociado normalmente no mercado de gás natural. Ele dá um tratamento equivalente para o biometano, equivalente ao gás natural. E a gente acha também que, com a aprovação do PL 4476, a expansão do mercado de gás e a equivalência que nós estamos dando aí para o biometano, a gente abre uma possibilidade também muito grande para a expansão do biometano. Acho que na sua pergunta também tem alguns outros pontos importantes, né? Como a política pública e como o governo, de uma forma geral, ele pode trabalhar para uma maior inserção do biogás, biometano na matriz brasileira. Eu acho que a agenda regulatória ela é muito importante, correto? Então, e a ANP ela tem avançado muito nessa regulação de biogás e biometano nos últimos anos, né? Eu lembro aí, por exemplo, a ação da ANP relacionada à planta de biogás e biometano em São Pedro da Aldeia, correto? A 2 Arcos, né? Foi importante ali em relação à purificação do biogás, para a obtenção de biometano e, posteriormente, a comercialização desse biometano como gás natural veicular. Então, eu acho que a regulação ela tem que avançar e, ao avançar, ela permite uma maior inserção do biogás na matriz.
E o outro ponto que eu acho muito importante, e é um trabalho que nós temos feito também, e é um trabalho que está dentro também do novo mercado de gás, é trabalhar junto às agências reguladoras estaduais, não é? Para que realmente os governos dos estados eles possam ver a importância do biogás, do biometano, e poderem também inserir esse importante energético nas políticas públicas estaduais. E por que os estados são importantes? Temos que a cadeia do gás natural ela é uma cadeia onde parte da cadeia é a atribuição dos estados, a parte de distribuição. Então, é muito importante também essas ações junto aos estados. Como, por exemplo, a gente sabe que tem alguns estados que já têm um percentual obrigatório de inserção de biometano na sua malha de distribuição. Então, é também fazer com que isso avance para que a gente tenha políticas públicas que, na verdade, também estejam em legislações, mas que na prática também aconteçam, dessa maior utilização do biogás e do biometano. Bom, então acho que eu já falei um pouco demais, e nós continuamos trabalhando aqui também no nosso departamento de biocombustíveis em novas políticas públicas que possam privilegiar o biogás e o biometano, como, por exemplo, a inserção no REID e outras formas aí que a gente pode, de alguma forma, privilegiar o biogás, porque olhamos as suas externalidades positivas e, de alguma forma, consideramos essas externalidades positivas do biogás e do biometano. Mas eu não vou me estender mais também para que a gente possa continuar aqui a nossa apresentação. Obrigado. Isso não vai entender, secretário, de maneira nenhuma. Só mostra que o senhor entende do assunto profundamente. Então, a gente... Não, eu concordo plenamente com o senhor, sem querer, só assim, essa geração distribuída de biogás para geração de ponta, para oferta de biometano distribuído, vai ser uma coisa que muita gente talvez não esteja preparada, né? E essa distribuição via o gás sobre rodas também, seja GNL, seja GNC, é muita coisa... porque o Estado é responsável pela distribuição, pela monopólio de distribuição do gás canalizado, né? Da distribuição canalizada. Então, vai ter muito projeto alternativo chegando e talvez a gente vê o biogás muitas vezes até sendo como uma ponta de lança da infraestrutura de biogás, de gás natural, né? Ou de gás, né? Porque você vai lá, cria um mercado local, cria um desenvolvimento local para o gás. Quando tiver uma escala mínima, você interliga esses sistemas, né? Acho que talvez em vez de ter uma térmica no interior grande que seja âncora, por que não pequenos projetos de biogás distribuídos e depois, quando tiver uma escala, você interliga isso dentro do sistema nacional, né? Então, e essa história do rei de secretário, isso aí a gente conta com o senhor, isso aí é importantíssimo. A gente estamos trabalhando. Pode ter menos do que a versão fóssil, né? Tá ok. Obrigado, secretário. Um abraço, Alessandro. Obrigado. Muito obrigada, secretário, pela apresentação, pela aula aí que o senhor deu para a gente. Agora eu vou passar a palavra para a Heloísa Esteves, de pé. Heloísa, fica à vontade. Bom dia, Natália, bom dia, Alessandro, Rafaela, Wagner, Zé Mauro. Bom dia a quem nos assiste. Agradeço muito o convite da Biogás. Acho que eu já vou começar aqui colocando a minha apresentação. Vocês estão vendo? Não sei se... É porque eu não vejo mais vocês com o meu projeto. Bom, espero que vocês estejam vendo. Pegando aqui o Zé Mauro, como a gente falou, a gente fez um jogral, né? Era uma visão atual e futura. Ele falou de como está o biogás. Eu vou passar o biogás na nossa visão futura, né? Como que a gente enxerga o biogás? A gente tem que olhar o potencial do biogás, como vocês falaram aí já, para todos os seus aproveitamentos, né? A injeção na malha, energia elétrica, energia térmica e como combustível veicular no futuro, num prazo um pouco maior, a gente já tem aí uma possibilidade. Heloísa, deixa eu só te interromper um minutinho, que a gente não está vendo a sua apresentação. Estava confirmando aqui se era só eu que não estava vendo, mas a gente não está conseguindo enxergar. Então, deixa eu tentar de novo, peraí. Agora vocês enxergam?
Ainda não. Agora sim. Agora foi. Então tá bom. Bom, então é todo esse potencial que tem que ser observado. Vou recuperar só um ponto que o Zé Mauro levantou. Ele apresentou esse gráfico, né, a participação do biogás na matriz elétrica. Mas eu queria destacar, quando a gente olha, e tanto o Zé Mauro quanto o Alessandro falaram desse crescimento nos últimos 5 anos, eu queria chamar a atenção para a evolução, abrindo um pouco da capacidade instalada de biogás na geração distribuída, né? Quando a gente olha por insumo, nos últimos 5 anos a gente teve um crescimento grande, não só do biogás agroindustrial, mas também muito aqui nos últimos 2 anos. Eu queria destacar o resíduo animal e o resíduo urbano. Esse potencial é importante, inclusive, eu estava outro dia olhando políticas de cooperação, coordenação de políticas públicas, como que a gente potencializa isso. Tem um número interessante da própria Biogás que mostra, com a aprovação do novo marco do saneamento, né, o potencial que a gente aumenta de geração de biogás. Acho que o número de vocês, geração de biometano a partir da rede de esgoto, era de 1,5 milhão de metros cúbicos dia, né? Então, a gente vê aí nos últimos 2 anos o crescimento expressivo desses dois insumos. E aí, quando a gente abre por região, vocês falaram do lançamento do anuário, imagino que isso deva estar mostrado lá de forma bem mais detalhada, mas a gente vê aí um destaque no Centro-Oeste, principalmente, né, para todos os 3 tipos de insumo. Bom, como se falou, a gente tem hoje um potencial muito grande do biogás a partir do setor sucroenergético. Eu trouxe aqui os números da nossa última revisão do planejamento decenal. A gente tem um aumento do processamento de cana-de-açúcar, e aí a gente olha o potencial de produção a partir da vinhaça e torta de filtro, né? A gente vê aqui a evolução do potencial da torta de filtro e da vinhaça até 2030. Me falem se eu estiver correndo, que eu estava tentando chegar na parte do futuro da apresentação. E aí a gente vê o potencial de produção do biogás no setor sucroenergético, a partir de vinhaça e torta de filtro, ele é bem significativo, né? A gente sai aqui de 34 e 15 milhões de metro cúbico normal dia, e chega, em 2030, a 43 milhões de normal metro cúbico dia. Então, esse potencial, queria chamar a atenção que ele corresponde quase a 2 vezes o volume médio de gás natural hoje importado da Bolívia, né, no fechamento do último ano. No fechamento do último ano, a gente importou uma média de 19 milhões de metros cúbicos dia, e a gente consegue aí potencialmente dobrar. E olha que essa projeção é só para vinhaça e torta de filtro. A gente nas projeções da EPE, a gente ainda tem também as projeções a partir de palhas e pontas, né? Então, tem um potencial aí muito grande. Como o Zé Mauro falou, a gente tem uma série de oportunidades no futuro, e a gente olha, eu acho que a gente tem que separar esse olhar, digamos, num curtíssimo prazo, médio e longo prazo. E o olhar da EPE é sempre esse olhar do futuro, como que a gente faz para potencializar a entrada desse energético. A gente está num contexto de transição energética para economias de baixo carbono, onde o uso de energia sofre modificações, e o biogás, o Alessandro já falou, ele é uma fonte a ser privilegiada, e ele é uma fonte com potencial nacional. Então, a gente tem que se apropriar dessa fortaleza. E aí eu queria destacar a plataforma Biofuturo, que é uma plataforma liderada pelo Brasil, justamente para a gente que defende a bioenergia como fundamental nesse contexto de descarbonização, e dentro da bioenergia o Brasil tem esse potencial do biogás que a gente deve explorar. Nesse contexto norteador global de redução de emissões e busca por uma segurança energética, cada país, isso é uma coisa que a gente vem reforçando, cada país vai construir a sua transição, cada país vai construir os seus caminhos a partir das suas características na sua própria velocidade. E o Brasil, ele tem uma fortaleza muito grande na bioenergia. A gente tem que se apropriar dela, aproveitar ela e potencializar na nossa trajetória de transição energética.
Como o Zé Mauro falou, tem um ciclo virtuoso fantástico com o RenovaBio, e agora eu vou destacar aqui algumas políticas que já existem e que a sinergia dessas políticas públicas potencializa o biogás. O RenovaBio é uma delas. A gente tem um ciclo virtuoso muito grande. O biogás ele aumenta a nota de eficiência energética ambiental, então ele aumenta a emissão de CBIOS de um produtor de biocombustíveis, e isso é remunerado na estrutura do RenovaBio. Então dá um incentivo de mercado para o aumento do biogás. O biogás não só faz sentido como política pública, não só caminha na direção da transição energética, mas a gente tem políticas que conseguem direcionar isso através de mecanismos de mercado, o que é muito bacana. A gente tem também o potencial de potencializar o biogás com integração com o novo mercado de gás. O novo mercado de gás, também o Zé Mauro o principal objetivo dele é formar um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo. Quando a gente pensa nesses pilares, a gente tem que pensar justamente na diversificação da oferta em produtos que sejam competitivos para o consumidor e na indústria, e como que a gente faz isso. Acho que, inclusive, vocês têm um workshop de tarde especificamente sobre o novo mercado, fazendo propaganda aqui da parte da tarde de vocês. Bom, a gente também tem, é importante a gente notar e ressaltar a evolução do ambiente regulatório. Acho que o primeiro marco para o biogás é o Programa Paulista de Biogás, fundado lá em dezembro de 2012. Então, se a gente pensar, tem menos de 10 anos, e olha como que já avançamos. No mesmo ano, o Rio de Janeiro instituiu uma política estadual de gás natural renovável, e aí a gente vem numa série de medidas, uma evolução de um ambiente regulatório incentivando a inserção do biogás na matriz energética nacional. E a gente vê a resposta que a gente tem justamente quando a gente olha os últimos 5 anos, que quando você tem desenhos de estruturas regulatórias, um arcabouço normativo favorável ao investimento, ele responde bem. E quando a gente olha para o futuro no longo prazo, o Plano Nacional de Energia, ele busca justamente isso, criar estruturas de mercado que potencializem a formação de mercados competitivos. A gente tem uma oportunidade muito grande para o biogás no médio e longo prazo, a partir da pulverização e da capilaridade da oferta do biogás. Ele tem uma grande vantagem, porque a geração pode ser próxima aos centros de consumo. Isso não acontece, digamos, com o seu principal competidor direto, com o gás natural hidrocarboneto, né? Essa oferta pulverizada possibilita uma injeção direta na rede de distribuição de gás natural, é claro que respeitando a especificação técnica da ANP. A gente tem também um grande potencial de geração distribuída, que alavanca o desenvolvimento regional e também permite, do ponto de vista do setor elétrico, uma otimização da oferta de energia elétrica. Acho que não por acaso, quando a gente destacou a evolução recente da geração distribuída, um desenvolvimento rural a partir da instalação de biodigestores lá nas unidades rurais, e a gente ainda tem uma possibilidade de desenvolvimento de novos mercados para o biogás. Um exemplo é o gás natural comprimido, o Alessandro falou do GNV, mas a gente ainda tem oportunidades diversas de modelos de negócio, e aí pensando já no futuro, por exemplo, com a integração com a célula combustível. Só um exemplo, né, da pulverização e capilaridade da oferta, quando a gente fala disso como grande fortaleza do biogás, e quando a gente olha aqui no mapa o uso da vinhaça em São Paulo, e como que isso está próximo da malha de distribuição de gás natural, a gente tem hoje 66 usinas sucroenergéticas só no estado de São Paulo, que estão localizadas até 20 quilômetros de gasodutos existentes, potencial de biometano que a EPE estima de até 3 milhões de metros cúbicos dia, o que hoje responde por 20% do consumo de gás natural do estado de São Paulo. Não é pouca coisa. A gente ainda tem uma oportunidade também de inserção do gás natural, substituindo o óleo diesel no setor agropecuário, e a gente faz essa projeção também. Hoje o setor agropecuário ele responde de 2% a 15% da demanda de óleo diesel total, e a gente tem aqui uma possibilidade de conversão.
A equivalência, 1 litro de óleo diesel é mais ou menos 1 metro cúbico de biometano. Então, a gente pode ter aí até 70% da demanda de óleo diesel do setor agropecuário em 2030. 2030 é amanhã, né, gente? Quando a gente olha, pensa em termos de evolução. Aí, de novo, como que a gente evoluiu nos últimos 5 anos? Como que a gente quer evoluir na próxima década? A gente pode ter até 70% da demanda de óleo diesel no setor agropecuário substituída por biogás. Isso assim, é fantástico, não só para o biogás, mas quando a gente pensa, de novo, em descarbonização da nossa matriz energética e quando a gente pensa também em redução da nossa dependência energética. Lembrando que o óleo diesel é um insumo que hoje o Brasil é importador. Mas a gente ainda tem desafios adicionais. O Zé Mauro apresentou um slide de desafios, eu queria trazer outros desafios. Mas como o desafio é o que nos move, a gente avança e vai superando cada um deles, né? A gente acha que precisa avançar na redução da assimetria como forma de incentivo para o setor, ou seja, cada vez mais trazer o tema do biogás e o potencial e as vantagens do biogás para o conhecimento público. Por exemplo, no próprio lançamento da plataforma Biofuturo, o próprio presidente da Agência Nacional de Energia mencionou o biogás. Isso é importante a gente trazer, inclusive mostrar a experiência do Brasil cada vez mais no cenário internacional. Coordenar políticas públicas para potencializar a expansão da produção e do uso do biogás. A gente destacou aqui o Renova Bio e o novo mercado de gás. A gente tem, eu falei, né, a gente pode, por exemplo, pensar em coordenação com a política de saneamento. O número que a própria Biogás levantou, ele é fantástico. Você já vê que o novo marco do saneamento foi um avanço importante para o país. Acho que aprimorar e ampliar os investimentos em PDI para redução dos custos e incentivos a nossos negócios. Começar a pensar em explorar, avançar no desenvolvimento de modelos de negócios, e aí no cenário decenal a gente aposta fortemente, acredita fortemente nos modelos de substituição do óleo diesel, injeção nas redes de distribuição de gás natural e geração termoelétrica. Expandir o Parque Nacional de Fabricação de Máquinas Agrícolas e Veículos que utilizem o biometano como insumo, até para a gente poder chegar naquele número de substituição do biodiesel, e expandir, interligar aquela geração de biometano distribuída com a rede de distribuição de gás natural. O que a gente tem aqui de key takeaway, digamos assim? Acho que ficou claro, tanto na minha apresentação quanto do Zé Mauro, que o Brasil tem um grande potencial para a produção de biogás. Esse potencial a gente vem aproveitando, a gente ainda pode aproveitar muito mais. Para os setores agropecuário e saneamento, o biogás ele é mais um ativo, então ele tem que ser incorporado na visão dos negócios. As empresas que estão nesse setor e ainda não fizeram, deveriam fazê-lo. O biogás acho que deixa de ser uma coisa específica do setor de bioenergia e passa a ser cada vez mais um ativo, uma oportunidade de negócio em outros setores. Ele é uma fonte distribuída de energia importante, tanto que nos últimos 2, 3 anos a gente viu isso ganhando muita força, e ele representa uma fonte bem competitiva para a redução de importações de energéticos fósseis e de emissões. E para isso, como a gente viu, o que a gente precisa avançar? A gente precisa de formular políticas coordenadas em energia, transporte, agricultura, meio ambiente e gestão de resíduos, para potencializar os benefícios do biogás para a sociedade. É isso que a EPE coloca como caminho, tanto no cenário decenal, quanto principalmente quando a gente pensa na nossa estratégia de longo prazo enquanto país. Obrigada. Alessandro, você tem alguma pergunta para fazer para a Heloísa ou a gente faz ao final? Como você prefere fazer? Vou fazer uma perguntinha rápida só para ela, só para dar uma... Sabia que ele tinha, por isso que eu perguntei. Não vai me deixar escapar, né? Heloísa, eu acho que a gente vê como é importante. Se a gente vê o gráfico que o Zé Mauro colocou e você colocou de evolução da regulação e ele de aumento da oferta no ano a ano, a gente vê como a regulação é essencial para fazer a coisa acontecer, né? A gente vê em 2013 a curva começando a crescer com os projetos, aí decolando em 2015. Isso anda muito junto, né? A ANP regulando em 2015, em 2017... Não, desculpa.
2015 o biometano, o biogás podendo participar dos leilões, conseguindo conectar na rede, depois a questão da GD. Então, a regulação é essencial para a coisa acontecer. Nós temos agora toda essa regulação do novo mercado de gás acontecendo. Como é que isso vai impactar o nosso futuro no gás, no biogás? Como é que vocês estão vendo isso, Luiz? Você já falou bastante sobre isso, adorei o teu discurso, a tua fala, e a gente enxerga isso muito também. Eu acho que tem mais um mercadinho, talvez, que é do GLP também, que eu acho que é uma coisa que, principalmente GLP industrial, é um GLP importante também no mercado do biogás, ajudar a descarbonizar. Mas como que vocês veem aí o novo mercado de gás impactando tudo, o gás natural e o biogás, né? Os dois andam juntos, né? Acho que não são concorrentes. Acho que o biogás cria mercado novo para o gás natural quando ele substitui diesel, quando substitui GLP e assim por diante. Isso, exatamente. Como a gente viu, a gente tem que pensar cada vez mais em integração de políticas, de forma a potencializar os nossos resultados, né? A EPE, quando a gente estima o potencial total de biogás, né? É claro que tem um destaque para a geração distribuída, mas a gente estima o potencial total. E o novo mercado de gás, ele vem justamente na direção de aumentar a competitividade para reduzir o preço final ao consumidor. O biogás, por isso que ele é complementar ao novo mercado de gás, porque ele está justamente nessa direção. Ele aumenta a oferta para o consumidor, ele aumenta o número de ofertantes, que também é um dos objetivos. E eu queria destacar, o Zé Mauro já destacou, mas só lembrar, para quem nos assiste, a preocupação que já consta no PL, justamente já prevê o mesmo tratamento para o novo mercado de gás para gases que não são, que não estão naquele enquadramento legal do gás natural a partir do hidrocarboneto, né? Que não são gás hidrocarboneto. Então, assim, é claro que são produtos, não é que sejam o mesmo gás, só para esclarecer, mas são produtos que, com a mesma especificação, a partir de fontes distintas, têm o mesmo uso para o consumidor final. E aí ele tem um papel fundamental quando a gente pensa na interiorização desse gás, que foi justamente o que Zé Mauro falou. Um papel fundamental e complementar. Então, eu queria destacar também esse último ponto que você levantou, Alessandro, que o biogás ele não compete com o gás natural. Ele vem de forma complementar e ele potencializa de forma muito positiva o novo mercado de gás. Então, ele está super alinhado, tudo isso que a gente está falando está super alinhado com a diretriz do novo mercado de gás. Então, olha que legal, a gente não precisa mudar o novo mercado de gás, a gente consegue aumentar, acelerar os resultados do novo mercado de gás quando a gente inclui o biogás nessa política. Eu acho que o biogás vai ser o primeiro gás do mercado livre de gás, por exemplo. Eu acho que essas ofertas distribuídas vão acelerar muito. Eu acho que isso vai ser bem legal. Esses projetos, né, menor porte, mais fácil de licenciamento, né? Então, obrigado, Luiz. Quando a gente fala, por exemplo, eu não falei da usina da Rafaela, porque eu acho que ela vai falar, né? Mas assim, a gente tem... E o Wagner vai falar, a gente não... Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso de forma complementar, sempre otimizando esses nossos resultados para a sociedade, que no final é o que a gente quer, né? Tá ótimo. Bacana. Agora, passando a palavra aí para a Rafaela, a gente falou bastante, secretário e a Heloísa também falaram bastante aí do potencial que a gente tem, né, no setor sucroenergético. Acho que ninguém melhor que a Rafaela da Raízen, que acabou de inaugurar uma super planta aí nesse sentido, para contar um pouco sobre isso para a gente. Rafaela, fica à vontade. Obrigada, Natália, pela introdução. Obrigada, Heloísa, por falar da nossa planta. Não, eu só queria dizer que não é a planta da Rafaela, é a planta, acho que do estado de São Paulo, da Raízen Gel, biogás. É um esforço aí de muitas pessoas que, como vocês bem disseram, acreditaram nesse mercado muito antes dele existir. Então, acho que é um ótimo exemplo de que visão com resiliência
e apoio e um plano que beneficia a sociedade, ele pode dar muito certo. Mas, bem, queria agradecer o convite para estar em mais essa sessão aqui do evento do Abiogás. Eu não participei das últimas 5, então José Mauro está liderando disparadamente, mas eu já estive aqui antes. Queria também agradecer todos os meus colegas aqui, Zé Mauro, Alessandro, Wagner, Luísa, Natália, que está sendo a nossa anfitriã aqui, já conhece super desse mercado. E eu queria falar um pouco, talvez mais, que eu acho que, sinceramente, as apresentações de vocês foram maravilhosas e cobrem grande parte das discussões que a gente está tendo hoje sobre como criar, né, um mercado de biogás no Brasil. Mas eu queria olhar para o aspecto do ESG, né? Então, eu ia começar dizendo que o momento que a gente está vivendo, né, toda essa crise mundial sem precedentes que o Covid-19 e as implicações, né, dessa pandemia trouxeram, elas, na verdade, elas trazem uma nova luz para as questões de agenda climática e transição energética. Pode parecer paradoxal, mas eu acho que a sociedade está enxergando esse momento que a gente está vivendo, complexo e difícil, como um ensaio do que poderá acontecer se os governos, as empresas e a sociedade em geral não derem a atenção devida e necessária para a questão do aquecimento global. Então, no início, logo quando começou a crise, tinha vários estudos, né, de que no momento subsequente a uma grande crise, você vê o efeito das emissões de gases de efeito estufa aumentando em níveis superiores ao pré-crise, né? Então, tinha muita gente dizendo que essa crise ia atrasar a agenda da transição energética, e o que a gente está vendo é justamente o contrário, por causa desses motivos que eu falei. Então, com isso vem vários movimentos, né? Você tem o Build Back Better, que até o Joe Biden está usando como slogan da campanha presidencial. Você tem o Imperative 21, aqui no Brasil você tem o Não Volte, e tem também o Great Reset lá do World Economic Forum, que são movimentos que, na verdade, estão convidando a sociedade a uma reflexão de ok, passamos por isso, mas o que a gente faz para que esse momento, transformar esse momento que a gente viveu, que é muito, né, difícil e complicado e doloroso, né, em todos os aspectos da nossa vida pessoal, numa coisa em que a gente consiga reavaliar alguns aspectos da nossa vida pregressa, né? E com isso, a gente vê muitos países e governos pondo dentro dos pacotes de incentivos à recuperação econômica aspectos seja de questões ambientais, seja de questões sociais. Então, eu acho que esse movimento do ESG, e aí todo mundo começa a falar ESG, porque as empresas têm que ter ESG, e a valorização desse conceito, ele nasce, na verdade, como um pleito da sociedade, né? Ele começa como um pleito da sociedade que está sendo internalizado pelos governos e vai gerar o que eu considero uma onda que não tem muita volta, né? Assim, são temas que não vão sair do radar. Da mesma maneira, quando a gente olha os compromissos de descarbonização, o Acordo de Paris e a internalização desses compromissos por cada país, né? Aqui no Brasil a gente tem o RenovaBio como um grande exemplo, foi o primeiro passo. Aí o segundo passo, a gente começou a ver empresas assumindo compromissos públicos, além dos compromissos obrigatórios, regulatórios, seja de redução de emissões, seja de neutralidade de carbono, em alguns casos, empresas também assumindo compromissos de ser pegada negativa de carbono. E a última onda, que para mim é o que a gente está vendo nos últimos 12 a 18 meses, é a onda das instituições financeiras começando a se posicionar
E aí a gente vê vários grandes fundos de investimento, bancos de desenvolvimento, tem um exemplo muito recente do banco japonês que disse que não vai mais financiar ativos a carvão. Então, também que a mudança do dinheiro, né, do fluxo financeiro saindo também desse tipo de projeto. Então, essa jornada, para mim, no final do dia, elas significam uma coisa, que esse caminho é um caminho sem volta. E é um caminho que nós todos temos uma obrigação de participar e contribuir e achar soluções. E aí, quando a gente entra no como, muitas coisas aqui já foram ditas, e eu já vou falar um pouco de biogás, que eu sei que vou falar de biogás aqui, mas, por exemplo, o primeiro desafio é que cada lugar, cada país, cada cidade, cada estado vai ter uma solução única, específica e particular. E aí eu não me lembro se foi o Zé Mauro que falou, ou se foi o Alessandro, mas essa é uma realidade importante. Então, não vai ser uma solução única que vai resolver todos os problemas, tem que ter um combo de coisas. O segundo problema, o desafio, e aí, Luiz, a gente também gosta de desafio, então a gente elenca os desafios para depois os superar, é a questão precisamos de tecnologias ou processos que sejam carbon free, né, que descarbonizem a um custo que seja economicamente viável, né? Acho que o Alessandro falou bastante disso. E aí, nesse sentido, eu acho que o biogás, ele é um bom exemplo. E a gente já tem outros exemplos no Brasil, né? Quando a gente olha o etanol, ele é um ótimo exemplo de um produto que descarboniza, drop-in, a um custo mais barato do que o fóssil, a um custo competitivo com o fóssil. Então, já temos isso, 70% da frota no Brasil é flex, então a tecnologia está lá, o produto está lá, e a descarbonização está lá com sentido econômico. E o biogás, para mim, é um exemplo similar. O biogás é uma tecnologia que permite descarbonizar com um custo competitivo do substituto fóssil. E, além disso, quando a gente olha todo esse desafio da transição energética, matriz elétrica é uma questão importante, mas como o próprio Zé Mauro falou aqui, e a Luiz também, o Brasil já tem uma matriz elétrica predominantemente renovável, o desafio é como descentraliza e cria, né, uma maneira mais eficiente, né, de administrar esse grid, mas um dos maiores desafios está nos veículos pesados, né? Então, a gente está falando navio, avião e caminhão. Então, o biogás, na verdade, o biometano, ele pode ser um importante player nesse desafio e, de novo, descarbonização a custos competitivos. Então, eu acho que ele acerta todas as caixas quando a gente olha de deployment de tecnologia, né? Ele é replicável, ele é escalável, ele é uma tecnologia que já existe, né? Que já está comprovada, e ele substitui vários produtos fósseis, né? Tem o potencial de substituir, deslocar vários produtos fósseis, seja a eletricidade, seja o gás natural, seja o diesel. Então, é um pacote que é bem interessante e é uma solução que o Brasil, pelas características todas que já foram ditas, tem um potencial enorme de ser protagonista, né? Falando do caso específico da nossa planta da Bonfim, eu acho que a atenção que o projeto tem e teve, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mostra também como as pessoas olham para cá e estão, assim, reconhecendo esse movimento e esse protagonismo brasileiro nessa agenda do gás natural renovável, né? Renewable Natural Gas, que é o biometano.
Então, eu acho que ele traz uma série de oportunidades, inclusive não só para o Brasil, né, mas também pensando em exportação, gás liquefeito e tudo mais. Então, acho que eu gosto de falar isso porque o Alessandro foi uma das primeiras coisas que ele me ensinou, mas realmente é o pré-sal caipira. Então, você tem uma geração de gás longe do porto, no interior, próximo aos grandes centros de consumo, uma fonte despachável, uma fonte que pode ser utilizada para peak shaving, para estabilização do grid, para um monte de coisas. Também aprendi com o Alessandro que a planta de biogás você demora 1 segundo para desligar, 1 minuto para desligar e 3 minutos para religar. É isso, Alessandro? Não estou falando besteira? Então, assim, acho que tem uma série de oportunidades. Além disso, né, tem outras coisas que a gente acaba não discutindo, mas a oportunidade de capturar o CO2 e transformar esse CO2 num produto. O biogás, ele tem metade do que sai, né, da planta, biogás e CO2. Então, o CO2 também tem uma avenida importante, biometanol, tem uma série de potenciais aplicações que a gente ainda está no início dessa jornada, né? Eu acho que a gente se sente um pouco como os primeiros astronautas, né, que se dispuseram aí à Lua, e a gente está no começo dessa jornada. Então, era isso que eu queria dizer. Eu fico imensamente feliz de estar num país que tem esse potencial, que tem esse protagonismo, que tem pessoas extremamente competentes, dedicadas e resilientes, trabalhando não só para que a regulamentação, que as políticas públicas, que, né, empresas, empresários corajosos, empreendedores. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que participou dessa jornada do biogás. Obrigada. Alessandro, você vai fazer pergunta para a Rafaela ou ela escapou? Não, eu estava só esperando você me dar a deixa. Eu estava querendo te respeitar aqui, porque eu não me aguento. Rafa, eu queria... Rafa, assim, um pouquinho que eu sei da história da planta de biogás, eu acho que ela tem uma parte importante tua, assim, tá? Ela é importantíssima, por sinal, viu? Sim, ela é bastante tua também, com certeza. Eu sei que você é modesta, mas... E acho que a Raízen, acho que é um belíssimo exemplo da inovação do setor cicloenergético, né? Vocês já em 2016 ganharam um leilão de venda de energia de biogás. A planta de etanol 2G de vocês deve ser uma das que está melhor funcionando no mundo em escala comercial, né? É lógico que a concentração de resíduos, estabilidade dos resíduos ou da matéria-prima, seja da torta de filtro, da vinhaça, mas também do bagaço para a produção de etanol 2G também ajuda, né? Essa escala e concentração e essa centralização dos resíduos ajudam. E aí eu queria provocar você, né? Até o setor de açúcar e álcool no Brasil deve ter 520 anos, né? O Brasil tem 519, né? No primeiro ano depois já começaram a fazer açúcar aqui depois. Nos primeiros 480 só fizeram açúcar. Ou 475. Aí vem um programa, um pró-álcool, outras dificuldades na época, uma questão de crise mundial e de oferta de petróleo, assim por diante. E em 40 anos o Brasil substituiu, sei lá, não sei, acho que 60% da matriz do ciclo Otto ou mais hoje no Brasil. O estado de São Paulo hoje substitui mais de 80% da matriz do ciclo Otto. Aí se regulamentou o setor,
aumentou exponencialmente a oferta de etanol. O Brasil, com a segmentação do setor, virou o maior produtor do mundo de açúcar, né? Maior exportador do mundo de açúcar. Então, a gente atendeu o mercado de combustível, atendeu o mercado de alimento no mundo. Os dois em sinergia ficaram mais competitivos, né? O Brasil continua com isso, tendo a menor custo de produção de açúcar no mundo. Aí vem, em 2005, a cogeração, que 50 anos atrás ainda comprava biomassa externa para gerar as usinas. Em 2005 veio um programa que em 10, 12 anos instalou 10 gigawatts de cogeração no mercado, quer dizer, é a segunda ou terceira fonte na matriz elétrica, né? E agora vem o biogás. Assim, como é que você vê esse quarto produto? É o quarto produto? Como é que é o impacto que esse setor pode fazer com essa capacidade de inovação que o setor tem, com essa capacidade de, você falou a palavra deployment, essa capacidade de implementação e quando isso vira como é que isso espalha e como é que isso vai impactar o setor e a oferta, né? Assim, como é que vocês estão vendo isso dentro da Raízen? Como é que vocês estão vendo isso dentro do mercado de açúcar e álcool? Eu acho que, Ale, a nossa visão, e aí já partindo para o final, assim, a nossa visão, como a gente olha para a usina hoje, é que ela vai deixar de ser simplesmente uma usina produtora de açúcar e etanol e vai ser uma biorefinaria integrada. Então, o mesmo processo, né, que acontece na refinaria de petróleo, que aconteceu com o petróleo, né, que você faz o craqueamento e aí você começa a aproveitar tudo para, né, todos os resíduos e tudo, a gente vai ter exatamente essa visão na usina. Então, quando a gente olha, né, voltando para o campo, a cana-de-açúcar ela tem 1/3 açúcar, 1/3 é bagaço, 1/3 é palha, né? Então, esse potencial energético, seja energia comida, energia combustível ou energia elétrica, ele pode ser explorado para vários fins. Então, eu concordo, a gente começa a diversificação com etanol, constrói o portfólio de bioenergia através do bagaço, está indo, né, construindo o biogás, depois você vai ter um etanol celulósico, que hoje já é realidade na nossa planta da cópia, que integrado com a planta de biogás, né, então a vinhaça do etanol celulósico indo também para a planta de biogás, o uso da palha, né, para biodigestão ou para outros fins, e tudo isso é um build-up que, no final do dia, a gente vai chegar também nos biomateriais, nos bioquímicos, né? Então, é realmente um shift, né, as coisas que a gente faz com fósseis para as coisas que a gente faz com biomassa. E são as mesmas coisas, né? E eu não tenho dúvida de que o biogás é a terceira onda do setor sucroenergético. Acho que está pronto. Acho que é uma questão agora de escalar e desenvolver todos esses outros atributos que a gente tem discutido. Então, não tenho dúvida. Acho que é a terceira onda. Excelente, Rafa. E lembrando que o biogás traz, né, 50% a mais de energia com a mesma tonelada de cana, né? Então, de novo, eu brinco, a cana é o porquinho. O porco, você aproveita tudo, né? Da cana também, o futuro é aproveitar 100% dela. Perfeito, Rafa. Acho que o segredo é isso, é aproveitar 100% dentro dessa escala da biomassa do Brasil. E o que você falou, a palavra é o máximo, os mesmos produtos, né? É uma coisa assim, incrível. É um negócio que só o Brasil tem essas condições todas, né? Assim, essa estrutura de produção no Brasil. Está ótimo, obrigado. Obrigado, Natália, por me deixar atrapalhar mais uma vez aqui a discussão.
Imagina, não atrapalha nunca, super boa a conversa. Agora acho que a gente falou bastante do setor sucroenergético, agora eu vou passar para o Wagner para a gente falar, do Wagner da Gás Verde, para a gente falar aí sobre saneamento, aterro sanitário, ele pode falar do potencial aí do biogás nessa vertente. Wagner, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme para da Gás Verde participar, essa primeira participação nossa aqui no Fórum da Biogás. A gente tem aí um orgulho enorme de fazer parte da associação a Biogás aí, onde a gente vê que, através do Alessandro, vem fomentando cada vez mais o setor, né, trazendo aí as fragilidades, as oportunidades, as diversidades que tem no setor aí. Confesso para vocês que me sinto agora numa certa saia justa, ter que ser o último a falar depois de tanta apresentação tão bem feita, tão bem explanada aí. Bem no fim não sobrou quase nada para eu falar, né? Então eu vou acabar me atentando a falar um pouco do processo nosso aqui, um pouco do que a Gás Verde faz aqui, até para a apresentação um pouco. Eu sou, de certa forma, sou calouro no setor, apesar da Gás Verde já ter alguns anos de operação. Eu sou engenheiro civil, sempre trabalhei no setor de construções de hidrelétricas, e cheguei na Gás Verde para assumir a direção da Gás Verde em fevereiro, março desse ano, infelizmente coincidindo aí com o início da pandemia. Mas vamos lá. Então, a Gás Verde, nós somos uma planta de purificação de biogás, o biogás que vem do aterro sanitário, né? A nossa planta, ela é a maior planta, nós temos orgulho de dizer que é a maior planta de purificação de biogás do Brasil. Então, a matéria-prima nossa é o biogás vindo do aterro sanitário, e o produto principal nosso é o biometano, né? O biometano, que os clientes nossos aqui são clientes industriais, né, no caso siderúrgicas, e também nós temos clientes veiculares. A Gás Verde, nós temos uma ligação e um engajamento aí muito grande com a sustentabilidade. A começar pelo nome aí, Gás Verde, que já tem uma pegada muito grande com esse tema, né? Como a Rafaela comentou aí, a gente tem uma visão, né, a longo prazo aí, a questão do compromisso que foi assumido no Acordo de Paris, o Pacto Global, essa questão da necessidade que tem, a importância que tem nas fontes renováveis, na matriz energética, visando aí contribuir com a questão do não aquecimento global, e não só isso, né? Também um tema muito prejudicial, que é a poluição urbana, que o biometano, como combustível veicular, ele vem aí para contribuir nesse tema, né, de uma forma muito importante. Nós da Gás Verde enxergamos aí o biometano como algo fantástico, né? No processo nosso, a gente pega o biogás como matéria-prima. Ao longo do processo, a gente separa o CO2. Atualmente, nós temos um projeto aí para fazer uma purificação desse CO2, né, e, na sequência, ser utilizado em indústrias de bebidas, ser utilizado em frigoríficos, né, no abate dos animais, aí, visando o bem-estar dos animais. Seguindo o processo, a gente tem um subproduto, quase já na última etapa do processo nosso, que a gente chama de tail gas. O que é esse tail gas? Ele nada mais é do que um biogás, só que um biogás mais enriquecido, um biogás sem umidade, um biogás sem siloxanos e sem os VOCs. Então, esse subproduto, o que a gente já está com um projeto em andamento para reaproveitar esse subproduto e gerar energia para o próprio consumo nosso. Então, contribuindo mais uma vez aí para a questão da não emissão do carbono, né? E aí, por fim, né, antes de chegar no produto biometano propriamente dito, com essa geração de energia que nós estamos com o projeto para instalar, nós temos um projeto também de fazer o aproveitamento da energia térmica gerada nos escapamentos desses motores geradores que vão gerar nossa energia, né? Então, quando a gente olha para todo esse contexto como um todo, a gente enxerga o biometano aí como uma fonte renovável, como energia, um combustível renovável fantástico, que você consegue aproveitar em várias pontas, em várias oportunidades ao longo do processo. E aí, quando a gente chega no próprio biometano propriamente dito, né, não tem nem o que dizer, o pessoal mesmo já relatou.
o biometano como fonte de combustível para veículos, a gente estaria contribuindo e muito para a questão, né, de retirar a poluição ambiental, retirar a queima dos combustíveis fósseis do transporte urbano, do transporte de cargas, né? E também a utilização não só para veicular, mas também como industrial. Hoje nós temos uma grande siderúrgica no estado do Rio de Janeiro, que faz uso do biometano, né, em parte de substituição do gás natural que eles usam nas caldeiras, usam para gerar energia também, né? Hoje a gente vê grandes empresas aí, multinacionais, com essa preocupação. A gente acha que, né, não só, né, os governantes, mas também as empresas, o consumidor, né, os investidores, a gente entende que todos têm que ter essa visão, todos têm que ter essa pegada de que se a gente não criar uma economia verde, né, buscando aí uma sustentabilidade, o desenvolvimento econômico vai acabar, né, se esbarrando em problemas de aquecimento global, em problemas de poluição e etc, etc, etc. Então, acho que era mais isso aí para não se estender muito, pessoal, que já estou vendo que está dando já o horário nosso aqui. Maravilha, Wagner, obrigada. Ajudou super aqui, você conseguiu fazer a amarração e ajudar a gente a ficar dentro do tempo aqui. Alessandro, você tem alguma pergunta para fazer para o Wagner? Posso partir para as perguntas do público? Como você prefere fazer? Rapidinho, Wagner, como é que você está vendo o novo marco legal do saneamento? Vai surgir a oportunidade de biogás no novo marco legal do saneamento? Como ficou isso? Como você enxerga? E daí, Natália, aí vamos passar todas as perguntas. Perfeito. Eu estava de olho no relógio ali, Natália. Ótimo. Então, resumi o resumo, fiquei de olho no relógio. Obrigada, Wagner. A moderadora fica muito... A moderadora agradece. Com relação ao marco do saneamento, Alessandro, a gente enxerga aí que tem um potencial de fomentar mais ainda o mercado, né? Com relação à geração do biogás proveniente do setor de tratamento de esgoto e do saneamento propriamente dito, a gente enxergou um potencial grande, né? De certa forma, ele traz aí um pontapé inicial para a segurança jurídica, né, das empresas privadas, né, em busca de concessões. Consequentemente, com isso surge mais interesse de empresas, né? Para o setor de aterros, né, de resíduos sólidos, a gente entende que também é um pontapé inicial, mas que foi de uma maneira um pouco, né, mais singela, mas já é alguma coisa, né? Que é uma visão nossa muito importante do setor de resíduos sólidos, aterro. O biogás, né, através do biometano e também o biogás com geração de energia elétrica coletado de aterro, ele potencializa ainda mais, né, a assunção de empresas privadas no setor. Ele é uma alternativa de monetização desses aterros sanitários. Então, a gente entende que tende a haver um marco regulatório aí para o setor de resíduos sólidos, com certeza vai acontecer, para fomentar mais ainda essa questão do resíduo sólido, mas que o marco de saneamento ele abriu porta, sim, para fomentar o setor no ramo de tratamento de efluente, de esgoto, voltado para o saneamento, né? A questão do biometano, até faltou comentar aqui, eu vi na apresentação da Heloísa que ela cita um tema bem importante ali, que é as incertezas no preço do petróleo. Então, o biometano ele tem uma importância muito grande aí, porque ele não tem o custo de produção do biometano, ele não tem vínculo com o dólar, ele não tem vínculo com o petróleo. Então, sendo assim, ele torna uma fonte de combustível aí, tanto para as empresas quanto para as transportadoras, etc., que você deixa de ter esse risco atrelado, né, a problemas de variação de preço do petróleo, problemas de variação de preço do dólar aí, né? Esse é um negócio que vai... Aí os reguladores vão ter que pensar bastante em como internalizar esse hedge que o biogás pode dar para o sistema elétrico e para o sistema energético, não nem para o sistema elétrico, né? Fico pensando num leilão onde esteja gás natural e biogás competindo num leilão de energia elétrica.
naquele dia, você tem que ganhar, um vai ser corrigido a IPCA, o outro vai ser corrigido a dólar mais cesta de óleos. Será que os dois em reais valem a mesma coisa? Né? Como tratar isso, né? Não é o mesmo valor em real. Você dá uma coisa com previsibilidade e a outra sujeita a dólar e cesta de óleos, tem um valor intrínseco gigantesco esse hedge para o sistema elétrico. Como precificar isso? Né? A gente fez umas simulações só por Black-Scholes, assim, se fosse tratar isso por via opções, um contrato de 10 anos redeado vale no mínimo 80% a mais em reais a valor presente, se eu pegar o histórico de variação de dólar e cesta de óleo e projetar uma inflação para o futuro. Então, assim... É isso. De novo, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente não quer subsídio, mas também a gente não pode sofrer penalidades frente à opção fóssil, né? A gente tem que estar na mesma base. Além da externalidade ambiental, os outros atributos que ela traz para o sistema, né? Serviços ancilares, descentralização, geração de ponta, peak shaving, essas coisas todas têm que ser incluídas no valor do produto, né? E eu entendo a dificuldade, porque é novo, né? Nunca teve uma molécula de gás num contrato de longo prazo corrigida a inflação. Mas a gente tem que tratar disso. Com certeza. Tá certo. Obrigado, gente. Gente, eu vou começar com uma pergunta aqui, a sessão de perguntas. Vou começar com uma pergunta do Rubem Ribeiro Bisneto para o Alessandro. É uma pergunta mais direta. Alessandro, o que seriam projetos de menor porte? Você acredita que é viável projetos de biogás em escala de quilowatt ou somente a partir de megawatt? Não, eu sou convicto que o biogás é viável em todas as escalas. Lógico que não a questão de 5 kW e tal, como é na solar. Mas qualquer coisa acima de 50 kW, eu já vejo o biogás sendo interessante e viável. É lógico que modelos de negócio diferentes, né? Com certeza algo para autoprodução, o próprio produtor cuidando, desde que transforme isso numa planta de produção de biogás, uma fábrica de produção de biogás que garanta qualidade, disponibilidade, tenha controle de processo, mesmo que em pequena escala, eu acho que isso é viável sim. É lógico que 50 kW de biogás equivale em energia a uma planta solar de 250 kW. Então, é bastante energia. Com certeza, essa propriedade vai ter excedente de energia que alguém vai precisar comercializar essa energia ou vai ter que dar destino a essa energia. Mas o biogás é viável, sim, eu acho que, mas sempre focando. Temos que trabalhar para transformar isso numa fábrica de produção de biogás. Garantia de qualidade e disponibilidade. O setor elétrico, o setor energético, o setor de combustíveis nunca vai receber o biogás sem a gente não garantir qualidade e disponibilidade. Acho que esse é o mais importante para valorizar o nosso energético como ele merece. Não pode um metano renovável, que como a Rafaela falou, pode fazer química verde, ser valorizado a preço de cavaco, né? ou de lenha para caldeira. Isso não funciona. Eu acho que esse é a grande mudança que a gente precisa ter. Tem que valorizar esse energético por aquilo que ele pode contribuir para o sistema energético. Bacana. Tenho aqui uma pergunta do Alessandro Sanches, seu xará, Alessandro, para Heloísa. Heloísa, parabéns pela apresentação. Baseado na sua fala, que mostrou todo o potencial e as oportunidades para o biogás, por que as metas para o biogás nos PDEs ainda são muito pequenas? E como o novo contexto regulatório pode incentivar o aumento dessa meta? Bom, obrigada, Alessandro. Eu vou começar falando que, na verdade, o PDL não tem meta, né? Ele é um planejamento indicativo onde a gente analisa o potencial de cada energético. Acho que o Alessandro e o Zé Mauro vão poder falar melhor do que eu, mas o biogás começou no PDL como um parágrafo, falava assim, tem uma coisa que do biogás, hoje já é uma seção onde isso fica bem claro, bem importante. E o que a gente destaca, o que a gente analisa é o potencial do biogás da forma como a gente está vendo, né?
Então, como que a gente faz... As it is, né? Dada a situação hoje, a situação que a gente está vendo nos próximos 10 anos, quais são as oportunidades de desenvolvimento de mercado, os investimentos que estão sendo realizados e o potencial a partir dessas duas funções. Mas não está escrito em pedra. Não quer dizer que o que vai acontecer é aquilo do PDE, tanto que a cada ano a gente refaz o horizonte decenal. Não porque a previsão anterior estava errada, mas porque o cenário mudou. Então, logo a projeção de futuro, ela muda também. E quando a gente olha nas previsões da EPESC, fica muito claro que para construir a bioeconomia, para construir os mercados, a gente tem desafios, além dos desafios tecnológicos, a gente tem que estabelecer cadeias de abastecimento, a gente tem que estabelecer condições regulatórias e de mercado para o desenvolvimento daquele potencial energético, e a gente olha dentro do cenário, né, dos vários energéticos possíveis, né, o potencial dos vários energéticos possíveis para o país. Então, o novo contexto regulatório, o que ele faz? Ele muda o cenário que a gente está vendo. Conforme a gente avança no contexto regulatório, é por isso que o PDE também traz exercícios de sensibilidade que a gente chama de cenários what if, né? E se o novo mercado de gás avançar mais rápido? E se a gente tiver aqui um avanço mais rápido da tecnologia, do potencial econômico de inserção? O que acontece com a nossa previsão? Então, a meta do biogás, ela não é, eu não diria que ela é pequena. O potencial que a gente está vendo é o potencial possível, né, no cenário que a gente enxerga hoje, o que não quer dizer que você não pode, a gente pode mudar. Inclusive, é por isso que o PDF fica em consulta pública, né? A gente coloca ele em consulta pública para ter esse retorno da sociedade e a própria sociedade ter a oportunidade de se manifestar e falar, vem cá, acho que esse seu pressuposto aqui, eu discordo, eu acho que esse potencial é maior, eu acho que vocês deviam rever essa premissa para trazer uma representação mais fidedigna, mas eu acho que o novo contexto regulatório ele faz justamente isso, ele muda o cenário que a gente está vendo, então ele muda, é claro que ele aumenta o potencial justamente porque ele acelera a entrada de outros modelos de negócio, e conforme outros modelos de negócio ficam mais sólidos no cenário decenal, outras formas organizacionais ficam mais sólidas, aí a gente consegue aumentar aquele potencial que a gente mostra no PDE. Posso fazer um pequeno comentário? Eu acho que isso aí criar esses cenários, eu acho que é o legal, né? De fato, assim, se a penetração de fato for mais rápida, o que acontece? Quem que a gente desloca? Acho que isso aí é importante, eu concordo plenamente. E começou como, de fato, uma frase. E aí eu vou... E deixa eu só complementar, tem também o cenário da mudança de diesel, da substituição de diesel, ele é fantástico, ele é bem impressionante. Desculpa te interromper, Alessandro, mas é que eu esqueci de falar isso. Esse cenário está lá, um arif da substituição de diesel. Não, é isso, mas a ideia aqui é esse bate-papo mesmo. É isso, exatamente. E eu acho que foi uma coisa aí, o Zé Mauro era o responsável e foi muito importante, que foi a questão quando a gente conseguiu separar o biogás da biomassa. Porque o biogás, isso aí foi super importante, assim, é uma coisa assim, talvez que não foi regulatório, mas conceitualmente, só de separar os dois no estudo, porque a gente sempre era o irmãozinho caçulinha, pequenininho, que estava ali no meio da biomassa gigante ali e ninguém olhava. E a biomassa é muita energia elétrica, né? Então, a gente, na hora que a gente separa o biogás disso, né, principalmente porque ele tem outras aplicações que não só a energia elétrica, eu acho que isso deu uma outra dimensão para o negócio. E conta com a biogás para criar esses cenários alternativos aí do que pode acontecer, como que a gente pode contribuir na descarbonização, na redução de custos, com os incentivos corretos, né? E eu acho que o que o biogás precisa só, a gente já tem uns 700 milhões de reais sendo investidos aí nos últimos 2, 3 anos, com o projeto da Gás Verde, da Raiz, em outros players entrando e assim por diante, no setor. Mas é muito pouco perto daquilo que a gente pode criar, né? A gente pode criar um mercado aí
5 a 10 bilhões de investimento por ano no setor, né? A única coisa que eu acho que a gente precisa ter a escala inicial mínima, né? A gente ainda é muito pequeno para ter uma cadeia estruturada de fornecimento local, né? Para ter mais players, né? Assim, os pioneiros do investimento são heróis, mas assim, para isso de fato se dimensionar, a gente precisava ter um pouquinho de incentivo só para a gente mudar de escala, né? Só para a gente, começar a jogar no jogo com os outros energéticos de igual para igual, né? Acho que esse é o grande desafio aí que a gente coloca aí para quem está formulando a política pública e se colocamos à disposição, pelo menos, para trocar ideia e levantar opções. Natália, bola tua. Natália... Gente, infelizmente... Não, pera aí, fica à vamos deixar o vontade. secretário falar, Natália. Vamos deixar o secretário falar. Desculpa. Não, é rápido. Eu acho também que a pergunta do Alessandro Sanches, né, que colocou aqui para a Heloísa, pode ser encarada da seguinte forma, né? Eu quero comentar porque eu acho que é um ponto importante. A gente vê no Plano Decenal de Expansão da Energia, no capítulo lá de biocombustíveis, toda a parte relacionada ao potencial do biogás. Está lá colocada e vimos que é um potencial muito grande. Entretanto, quando nós olhamos lá a expansão da geração de energia elétrica, e aí mostra-se lá a expansão por fonte, eólica, solar, termoelétrica, gás, a gente vê uma expansão menor ou pequena do biogás. Bom, aí a gente tem... Então, talvez isso seja um ponto que vale a pena a gente discutir aqui. Na verdade, como é que o planejamento ele olha para a energia elétrica? Existe um modelo que leva em consideração o custo de expansão da geração, por fontes, claro, né? E também o custo da expansão da transmissão, ok? Bom, e aí, claro, isso acaba, de alguma forma, privilegiando ou tratando, dando uma participação maior aquelas fontes que hoje têm um custo menor, como, por exemplo, a eólica, correto? Qual é o grande problema nisso tudo? Ou desafio, né? Qual é o grande desafio nisso tudo? Acho que foi uma fala do Alessandro também. Na verdade, nós levarmos em consideração, na expansão da geração de energia elétrica, não só os custos de expansão da geração e da transmissão, mas também levar em consideração os reais atributos das fontes, né? Ou seja, quais são as externalidades positivas de cada uma dessas fontes. É simples de ser modelado na expansão da geração de energia elétrica, mas é algo também que eu acho que o planejamento e as políticas públicas brasileiras elas têm que perseguir, né? Ou seja, considerar na expansão da geração de energia elétrica os reais atributos de cada uma das fontes, sejam as suas externalidades positivas, sejam as suas externalidades negativas. Muito bom, secretário. Era isso, Natália, no comentário. Muito obrigada. A gente tinha muito mais perguntas aqui, mas, infelizmente, nosso tempo a gente até já estourou um pouquinho. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Obrigada a todos os palestrantes. Acho que foi um ótimo debate, super completo. E a gente começa o próximo painel às 11h. Queria deixar alguns recados, lembrar que nessa plataforma, no Smart Event, você pode conversar com outros participantes do evento. Você clica no chat aqui em cima, no canto superior direito, e você consegue ver quem está assistindo, mandar uma mensagem diretamente para essa pessoa. Uma forma da gente tentar aí fazer o networking, o cafezinho que teria no evento presencial. Você também consegue ver na plataforma todos os associados da Biogás, os principais fornecedores de soluções aí para o projeto de biogás. E também a gente está fazendo o lançamento aqui na Biogás de alguns conteúdos que estão disponíveis no site, vai aparecer o link aqui embaixo, o guia do produtor interativo, com tudo que você precisa saber para iniciar o seu projeto de biogás, o mapa com o potencial brasileiro de biogás por estado e região, e o mapa com as políticas mundiais de incentivo a energias renováveis. Tem também uma pesquisa de satisfação, que vocês podem responder aqui na plataforma, que é bom para dar o feedback aqui para o evento, tá bom? O próximo painel começa, a gente vai dar um intervalo de 10 minutinhos, começa o próximo às 11h. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.
Excelente. Um abraço, pessoal. Abraço, bom dia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Ribeiro, consultor de Sebrae Paraná e venho convidar você para participar do Hackathon da HitBio. O que é Hackathon? Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de soluções inovadoras e você não pode perder a oportunidade de estar num Hackathon com soluções para o biogás. Isso está sendo promovido pelo HitBio, que é o Hub de Inovação e Tecnologia do Biogás. Então, no dia 5 de dezembro, abrem as inscrições via Simpla. Então é só procurar e não perder essa oportunidade. Um abraço, te espero lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Ribeiro, consultor de Sebrae Paraná e venho convidar você para participar do Hackathon da HitBio. O que é Hackathon? Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de soluções inovadoras e você não pode perder a oportunidade de estar num Hackathon com soluções para o biogás. Isso está sendo promovido pelo HitBio, que é o Hub de Inovação e Tecnologia do Biogás. Então, no dia 5 de dezembro, abrem as inscrições via Simpla. Então é só procurar e não perder essa oportunidade. Um abraço, te espero lá!